Bom dia a todos, autoridades, senhores e senhoras presentes. Prefeito Eduardo Paes, obrigado pelo convite. Marcelo, obrigado aí pela organização. Eu trouxe aqui alguns slides para apresentar, só porque tem vários fatos e dados que eu gostaria de dividir com vocês. Então, vai ser uma coisa bem curta. Então, tem sempre o disclaimer, né? E eu organizei essa pequena apresentação e bate-papo naquilo que foi colocado aí pelo Marcelo, que seriam os pontos principais, né, que são esses que estão aí na tela, e nós vamos expandir, então, neles. Então, em termos de market trends no Brasil, né, de tendências no Brasil, eu vou falar um pouquinho da parte de demografia, da premianização. Eu tenho um microfone, eu posso usar o microfone? Então, eu vou falar um pouco de premianização e de inovação, que vem com toda essa parte do que está acontecendo com as camadas sociais que estão evoluindo e como empresas como a nossa estão reagindo a isso e investindo. E depois vamos falar dos outros temas. O que me anima bastante no Brasil, nós temos hoje uma operação em 25 países pelo mundo, na Ásia, nas Américas, na Europa. E uma coisa que nos anima muito no Brasil é esse perfil de população, né? Quer dizer, que aquela linha de cima, que é a população economicamente ativa, ela é uma população que ainda vai continuar crescendo durante um tempo. Nós estamos no meio desse boom, que ainda vai... Vários países hoje têm problema ao contrário desse, né? Vários países estão com sua população economicamente ativa sendo reduzida, o que, obviamente, traz problemas que são conhecidos. Então, isso, para nós, que investem no país, é um bom sinal. Melhor ainda é saber que essa população está evoluindo de forma com que as pessoas que estavam antes nas classes econômicas menos favorecidas estão tendo oportunidade de migrar para classes econômicas com maior poder de compra, que, de novo, faz esse ciclo ficar um ciclo virtuoso, onde não só a população cresce, como cresce também de forma com qualidade, e, obviamente, isso impacta mercados e traz investimentos. E é isso, então, que nós vimos aqui na nossa indústria. Nós somos parte do que a gente chama de indústria de bebidas frias, que são cervejas, refrigerantes, águas, sucos, energéticos. E você vê, os senhores veem que os investimentos têm acompanhado o crescimento da população, qualitativo também, em termos de camadas sociais, de mais renda disponível, e nós não temos sido modestos aqui nos investimentos e estamos sempre muito seguros de que esse é o caminho. O nosso setor é equivalente a 3% do PIB do Brasil hoje, o setor de bebidas frias. Ele gera 3 milhões de empregos diretos e indiretos, e pelo estudo do IBGE, por incrível que pareça, por surpresa de muitos, o setor que mais tem um fator multiplicador na economia brasileira. Para cada R$1 investido no nosso setor, R$2,50 são gerados em atividades correlatas na economia. Então, segundo o IBGE, até maior do que a indústria automobilística, é o setor que tem o maior eco em termos, quando ele está num ciclo virtuoso de investimento como estamos. Isso tem gerado, então, a premianização do Brasil. A gente vê isso em vários países do mundo, principalmente em países emergentes. A gente vê que o consumidor não só consome mais, mas consome melhor, está buscando produtos de mais alta qualidade. Isso tem feito com que a parte de... Isso em cerveja também é verdade. Quer dizer, uma promessa que a gente sempre fez aos nossos investidores é que a premianização ia chegar no Brasil, e agora finalmente começa a chegar, ainda em níveis muito baixos. Quer dizer, de tudo que a gente vende aqui, somente 6% seria considerado produtos premium de mais alta margem, marcas internacionais, por exemplo. Isso varia muito entre as regiões. A gente sabe que no Brasil ainda existem disparidades grandes entre as regiões e poder de compra, mas se vocês olharem naquele box ali da direita, vocês veem que em países como Alemanha, Estados Unidos e UK, o setor premium corresponde em cervejas a 48%, 25% do mercado, contra 6% aqui. Mas se você pergunta ao consumidor o que ele preferia, né, o que ele gostaria de estar consumindo, ele já diz que 19% da preferência dele seria em produtos premium, quando hoje ele só consome realmente 6%. Então, isso significa que existe ainda um potencial grande, mesmo no Brasil, de desenvolvimento do setor premium, que, de novo, traz muita inovação, que é o nosso próximo capítulo aqui. Em termos de inovação, aqui vou fazer um pouquinho de propaganda. Nós, como companhia, temos trazido vários produtos novos para o Brasil, porque vimos as condições disso, e isso que também traz muitos investimentos. Então, são marcas regionais,
com ou line extensions, ou embalagens diferentes, ou marcas internacionais, como a Budweiser, Stella, porque vimos as condições do consumidor, o consumidor está pedindo esse tipo de embalagem. E tem desde Brahma 00, que é uma cerveja sem álcool, que fez crescer muito o setor de cerveja sem álcool, dobrou o setor de cerveja sem álcool de 0,5% do total para 1%. Os números são muito tímidos, mas quando olhamos hoje países como a Alemanha ou outros países na Europa, o setor de cerveja sem álcool, Espanha, por exemplo, o setor de cerveja sem álcool já é 15% do mercado total. Na Alemanha já é 7% e crescendo. Então esse é um setor que está dentro também do nosso espírito de better world, do mundo melhor, de dar sempre opções ao consumidor da cerveja tradicional com álcool e da cerveja sem álcool, principalmente em estádios e coisas assim. Então, somos muito orgulhosos desse desenvolvimento. Já tentamos outras vezes no Brasil, mas agora o produto chegou, como em refrigerante, a um sabor tão próximo do produto real e com a característica de sem álcool, que abre também para nós ocasiões de consumo que antes nós não tínhamos condição de chegar. Mas também do lado de celebração, temos também produtos como Skol Beats, que também vieram para cá e estão indo muito bem. Então, quer dizer, inovação é alguma coisa que é interessante, traz mais valor agregado e bota o consumidor e as empresas para olharem para cima, para desenvolver coisas que vão puxar o consumidor para fazer um trade-up. Agora vamos falar um pouquinho do papel do Brasil no mercado internacional, começando de novo com o nosso setor. Quer dizer, hoje o Brasil é o terceiro maior país em cerveja, né? Tem a China, os Estados Unidos, o Brasil, vocês podem ver os outros países. O Brasil cresceu muito à medida que a população teve maior poder econômico, nos últimos 10 anos, 7 anos. Então isso foi muito importante para as nossas empresas. E é interessante ver que das 10 maiores marcas de cerveja internacionais, globais, 2, Skol e Brahma, são marcas brasileiras, e nós, como companhia, temos 6 dessas marcas, das maiores 10 marcas. Então isso é uma coisa que a gente foi desenvolvendo aos poucos. Vou explicar como é que nós chegamos lá. Além disso, o Brasil vai ser responsável nos próximos anos. A China, obviamente, é sempre um número difícil de qualquer um bater. A China vai ser responsável por 42% do crescimento do volume, mas o Brasil está lá em segundo lugar, vai ser responsável por 9%. Então, quer dizer, de novo, mostrando que o Brasil não só tem uma base, que é a terceira do mundo, mas tem, em termos de driver de crescimento, de vetor de crescimento, o segundo do mundo. Então, de novo, um mercado que, como o prefeito dizia, tem tudo para ser polo, uma coisa magnética para investimento. Nos nossos mercados, o Brasil, junto com o México, China e Estados Unidos, em termos de potencial, é metade do nosso potencial. De novo, estamos em 25 mercados, então o Brasil, para nós, é um país fundamental. Falando um pouquinho agora, um outro tema, que é um tema para nós muito, que para nós fala alto, que é como é que eu estou há 25 anos na empresa, e como é que nós começamos do Rio, de uma empresa que era uma empresa carioca, e hoje somos uma empresa global, né? Então, isso foi interessante. Hoje nós temos 6 regionais pelo mundo. Temos uma que é baseada em São Paulo, uma em Buenos Aires, os Hermanos, outra lá em St. Louis, no Heartland dos Estados Unidos, uma no México City, outra na Bélgica, que cuida da Europa, e outra em Xangai, que cuida da Ásia Pacífica, e temos uma unidade de exportação que cuida de países onde não temos operações, como Austrália, Nova Zelândia, Chile, vários outros lugares, que são também, que vem crescendo bem. Então, esse é o mix de volume que nós temos hoje, de novo, de uma empresa que começou no Rio, com operação somente no Brasil. Isso foi um pouquinho do que aconteceu desde o ano 2000, quando a Ambev foi criada. Depois nós compramos a Quilmes, que é quem tem toda a operação do Cone Sul, 5 países no Cone Sul, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Chile. Depois compramos a canadense Labatt. Depois nos juntamos com a empresa europeia Interbrew, para criar a Ambev, em 2004, 10 anos atrás. 4 anos depois compramos a Budweiser nos Estados Unidos, que foi para a gente uma coisa transformacional. Depois compramos a Corona, no México, que é uma marca global espetacular, que está vindo para o Brasil. Vamos trazer para o Brasil logo depois da Copa do Mundo. Vamos trazer, com todo o ritual do limão e tal. Então, a Corona é uma marca espetacular. E estamos hoje aí com essas marcas. E de novo, tudo começou aqui no Rio, né? E o interessante, se você olhar o que aconteceu em 1990, nós começamos essa trajetória em 89, mas no final de 89, então o primeiro ano realmente da nova administração foi em 1990, e se olharmos o último ano que temos, os 12 meses de 2013, é interessante ver como a Brahma, naquela época uma empresa brasileira, carioca, que estava
atrás de tantas outras, em termos de volume e lucratividade, como é que nós fomos daqui do Rio para o mundo, e hoje somos a primeira empresa. Falamos isso com muita humildade, porque a gente sabe que essas coisas mudam muito rapidamente, mas, ao mesmo tempo, esses são fatos que eu gostaria de dividir, mas com muita humildade. Quer dizer, o nosso volume e a nossa rentabilidade, e a gente sabe que, para manter isso aí, temos que trabalhar todo dia, porque não tem nada garantido. E é assim que é a nossa cultura, que é o nosso próximo tema. Às vezes, eu às vezes sou muito perguntado sobre como isso aconteceu, né? Porque muitas empresas, quando fazem fusões e aquisições, a promessa do papel, né, quando se fez o business case, muitas vezes não se materializa quando você realmente coloca as empresas juntas. E na nossa experiência, nós já fizemos 6 grandes, através de países diferentes e tal, outros pequenos, mas 6 grandes, nos últimos 13 anos, e para nós sempre foi isso. Quer dizer, sempre que a gente chega numa empresa nova, a primeira coisa que a gente faz é falar de cultura, de sonho e de gente. A gente não fala do negócio, a gente não fala o que nós vamos fazer, a gente fala como a gente faz, o que a gente acredita. Então, quando a gente comprou a Budweiser, eu fui lá para St. Louis, fiquei lá 2, 3 semanas falando com o maior número de pessoas que eu podia, em town halls e Q&As, e eu só falava disso, sonho, gente, cultura. E respondia todas as perguntas baseado nisso. Depois a gente fala do business. Mas primeiro eu quero dizer como a gente trabalha. Porque a gente acredita que tem que ser uma companhia, uma cultura. Então, quando você pega 2 companhias, eram 2, a partir de amanhã vão ser uma, e nós vamos ter uma cultura e uma forma de trabalhar. E nós temos o que a gente chama de 10 princípios, que estabelecem, então, o que são isso. 1 ligado ao sonho, 2 ligado a pessoas e 7 ligado à cultura. E eu vou falar aqui rapidamente do que significa isso. O nosso sonho é construir, você nunca chega lá, a melhor companhia de bebidas no mundo melhor, bringing people together, quer dizer, trazendo as pessoas juntas para um mundo melhor. Cada parte disso tem um significado. Eu digo que a gente está sempre na tentativa de construir essa empresa de cerveja melhor do mundo, porque o que é melhor está sempre sendo redefinido. Então, o que era melhor ontem não é mais melhor, porque as pessoas estão evoluindo, os consumidores, os concorrentes, e você nunca chega lá. Você está sempre... Mas essa é a nossa intenção. A gente acha que você vive uma vez só, a vida é curta, e é muito chato trabalhar numa empresa que está só tentando sobreviver. É muito mais excitante, muito mais bacana você trabalhar numa empresa que quer fazer alguma coisa que pode ser lembrado como alguém que deixou uma marca, e você pode olhar para trás e dizer, eu fui parte daquilo, tenho orgulho de ter sido parte daquele time que fez isso. Então, a gente está sempre falando dessa ideia do sonho, que é construir alguma coisa best in class, e o que a gente faz a cerveja é gregária, é botar pessoas juntas, como na Copa do Mundo, as festas que a gente está fazendo pelo Brasil inteiro, você coloca pessoas, as pessoas se reúnem já há mais de vários mil anos, sempre em torno de comida e bebida, para celebração, para conversa. Então, a cerveja sempre foi parte disso, como refrigerante, como água, como comida. E a gente quer fazer isso para que essas pessoas venham juntas e para que, depois que elas saiam, tenham experiências memoráveis. Então, a gente tem hoje programas no mundo inteiro, por exemplo, coisas que a FIFA não deixou a gente fazer, mas que a gente faz na maioria dos países. Quando a gente serve bebida em estádios, a gente para de servir cerveja meia hora antes do jogo. Quando a gente faz eventos musicais, a gente para 40 minutos antes, dependendo da duração do evento, para que as pessoas tenham tempo de digerir e depois se vão dirigir e tal. A gente, no Brasil, tem um código comercial que todo evento de música que a gente participa, a gente primeiro dá a opção de cerveja sem álcool, a gente para de servir meia hora antes, a gente tem um estacionamento supervisionado até 24 horas após o evento e tem um acordo com as empresas de ônibus e táxis para ter eventos com descontos, porque a gente não quer que ninguém dirija se não puder. Então, se você não puder dirigir, porque bebeu demais, você deixa o seu carro lá, ele está sendo vigiado por 24 horas, gratuitamente, você pode voltar para pegar e você tem táxi e ônibus à sua disposição para ligar com o metrô. Então, esses são os nossos códigos comerciais, porque a gente quer trazer pessoas juntas para que sejam experiências memoráveis, e não que sejam experiências trágicas. Então, isso é uma coisa que a gente tem muito na nossa cabeça e é parte do nosso sonho. Para um sonho grande, a gente sempre diz que, em vez de mission, vision, qualquer coisa, a gente tem sonho, porque qualquer ser humano entende o que é um sonho. É uma coisa esticada, uma coisa que você gostaria de fazer, e é uma coisa que vai requerer muito trabalho. E vai requerer gente boa para poder fazer esse sonho. Então, a gente investe muito em pessoas. A gente tem claramente na nossa cabeça que a única vantagem competitiva que nós temos, que é sustentável, sempre é as pessoas que a gente consegue atrair e, o mais importante, desenvolver e reter. A gente não perde gente boa.
Quando as pessoas viram sócios, na nossa linguagem, elas ficam. E a gente gosta muito de pessoas que ficam 20, 30 anos na companhia. Porque isso tem a ver com uma outra coisa que eu vou falar, que é a parte de ser dono. Então, a gente sempre acha que pessoas ótimas atraem mais pessoas ótimas, excelentes. Pessoas medíocres, por outro lado, atraem pessoas medíocres, porque eles gostam de trabalhar juntos. Então, o nosso esforço é sempre como é que você está sempre depurando, dando feedback para as pessoas, coaching para que essas pessoas sejam sempre pessoas que atraiam pessoas ótimas, porque a companhia é a soma das pessoas. A gente sempre diz que o que existe sou eu e mais 150 colegas, 150 mil colegas no mundo, nós somos a companhia. Se nós estivermos entusiasmados, apaixonados pelo que a gente faz, aprendendo, andando para frente, a companhia também vai estar andando para frente. E nós temos que resolver os problemas, não tem a companhia. Então, nós só seremos uma companhia excelente se tivermos pessoas excelentes, e para isso nós temos várias coisas que a gente faz para manter esse quadro. Nada é perfeito do que eu estou dizendo, mas pelo menos essa é a nossa intenção, dia sim, dia também. Parte de cultura, nós temos 7 elementos dos 10, e é muito essa parte de ownership, né, de dono. A gente quer uma companhia de donos, não de profissionais. Profissionais são aqueles caras que estão preocupados em construir o seu currículo. Então, fica 2 anos nessa empresa, 3 anos naquela empresa, vai construir o seu currículo. A gente quer pessoas que querem construir o nosso sonho. É diferente. Esses são donos. Essa é a minha empresa. O profissional está preocupado em construir o seu currículo. A empresa é só um meio, o fim é o currículo. Então, nós estamos preocupados com pessoas que olhem para a companhia como dono. Eu sempre faço o exemplo do carro alugado. O carro alugado, eu não faço isso, mas eu ouvi dizer que tem muita gente que faz. O pessoal dos meus concorrentes acho que fazem isso. Eu ouvi dizer isso. Eu ouvi dizer que o pessoal dos meus concorrentes fazem isso. Quando eles alugam um carro, ou quando eles têm o seu carro, eles tratam de uma forma diferente. Né? E é meio óbvio por quê, né? Outro dia alguém estava dizendo, ninguém no Rio limpa o pé quando vem da praia, quando está com o carro alugado, para entrar no carro. Mas quando é o seu carro, você dá limpezinha no pé. Né? Quando você entra em casa, você não limpa o pé vindo da praia. Mas você entra no hotel, você diz, o hotel, depois eles limpam. Né? Então, a gente não quer ser uma empresa de aluguel, que o cara venha para construir seu currículo. Eu quero ser uma empresa que é dono. Você vai viver com as consequências das suas decisões, porque aí você toma decisões melhores. Então, a gente criou todo um ambiente na empresa que as pessoas veem que essa aqui é a minha empresa. E, portanto, eu vou tomar decisões boas, porque eu vou estar aqui 20 anos depois vivendo com as consequências. E não 2 anos que eu faço alguma coisa, colho o resultado, as consequências só vêm 5 anos depois, já vou estar em outra empresa. Então, essa parte de dono é uma coisa que a gente usa muito. A parte do consumidor, todo mundo diz isso, mas a gente procura viver isso. A gente sempre pergunta na empresa o seguinte, se você na empresa está fazendo alguma coisa que alguém em algum momento não vai pagar, comprar mais, ser mais leal a uma marca, pare de fazer. Porque no final a gente só existe porque existe um consumidor que paga o que a gente faz. Então a gente tem que viver em função desse consumidor. E a gente construiu uma empresa que vive de cobrar prêmios por marcas que vende. Por isso que a gente consegue atrair as pessoas que a gente atrai e manter a estrutura que a gente tem. Então a gente tem que estar muito focado no consumidor. Nunca estamos satisfeitos com os nossos resultados. Isso é uma coisa, inclusive, que a gente é muito criticado, porque a gente celebra muito pouco. E eu digo, não, a gente celebra. Quando tem um resultado bom, a gente celebra por 2 segundos. A gente fala, opa, pô, beleza, agora vamos para o próximo. Então, quer dizer, está sempre olhando. Né? E o atleta, que é bom, é sempre assim também. Se você ouve um tennis player que acabou de ganhar uma coisa, ele sempre fala, não, foi bom, hoje eu joguei razoável e tal, mas eu já estou pensando no próximo campeonato, que é daqui a 2 semanas. Já vou começar meu treinamento amanhã. Então, quer dizer, você está sempre pensando no próximo nível e tem sempre essa insatisfação. Acreditamos muito em senso comum e em simplicidade, não gostamos muito de PowerPoints coloridos como esse, ou quando são curtos, porque a gente acredita que no final o flip chart, escrever na parede, a discussão, isso é que dá boas ideias, o brainstorming, e a gente acredita que no final o senso comum é que faz a empresa crescer. E a gente acredita também muito em administrar custos. Né? Quer dizer, a empresa é um bloco que entra top line, que tem o custo, que sai o bottom line. Então, o que entra, você usa para manter a empresa hoje e para fazer ela investir no futuro, mas a única coisa que está 100% sob seu controle é custo. Porque no mercado top line, que é o revenue que entra, que são as vendas, depende do concorrente, depende do tempo, depende do governo, de impostos, depende de um monte de coisa. Mas o custo está totalmente na sua mão. E a gente sempre fala de tirar dinheiro que não funciona, que é o non-working dollars, para passar para o working dollars. Né? Então, aquele dinheiro que não afeta o consumidor, que são coisas que ele não valoriza. Então, você tem um escritório luxuoso, o consumidor não está nem ligando para isso. Mas você patrocina a Copa do Mundo, é alguma coisa que o consumidor liga. Então, você tem que ser o mais enxuto aqui, para poder investir o máximo aqui, porque é isso que traz mais consumidores e cresce o negócio. A gente acredita também em liderança por exemplo pessoal. Então, o que a gente faz
O que a gente diz é o que a gente faz. Então, eu viajo de aviação comercial, como viajam todo o pessoal da nossa companhia. Eu fico no mesmo hotel que todo mundo fica. A gente não é que a gente seja socialista, não. Eu ganho muito melhor do que todo mundo na companhia. A gente não acredita em socialismo. Quem mantiver na minha posição, estiver indo bem, pode ganhar bem também. Mas a gente acredita que todas as coisas que têm a ver com status dentro da empresa, a gente é contra. Então, ninguém tem carro da empresa, mas quem tiver, que é o pessoal de vendas, todo mundo tem o mesmo carro. O gerente, o vendedor, para que fazer diferenciação de status? A gente não tem escritório. A gente tem mesa, eu sento, o pessoal que responde para mim senta em volta, ninguém tem o seu office, a sua porta fechada. A gente acredita que isso, de novo, é uma medida de status boba e que não traz valor. E que o layout aberto traz muitas vantagens das pessoas serem expostas, conhecidas e da informação fluir de forma mais solta. E não acreditamos em shortcuts, nem em atalhos. Você, para construir uma empresa, é duro, demora, é pedra por pedra, não tem atalho. Então, se você quer ter pessoas excepcionais, que é o valor 2 e 3, você tem que ter um programa de trainee, que a gente tem, é um hallmark da nossa companhia, a gente tem um programa de trainee que já dura 23 anos. Né? Quer dizer, a gente vai na faculdade, eu vou na faculdade, meus colegas vão, a gente faz palestra, entrevista as pessoas, não terceiriza esse processo, porque se pessoas é a coisa mais importante da companhia e eu não tiver tempo de entrevistar pessoas, então a minha agenda está realmente, não está alinhada com as prioridades da companhia. Então a gente não acredita em shortcuts e a gente sempre diz que prefere perder uma venda do que perder a nossa reputação, que é uma coisa que demora uma vida para construir e você acaba com ela em 1 minuto, uma decisão errada. Então, isso é mais ou menos como nós construímos a companhia. Saímos do Rio, temos brasileiros hoje no mundo inteiro, tocando nossas operações, na China, na Índia, no Vietnã, estamos abrindo operação no Vietnã agora, na Austrália, na Europa, em todo lugar, nas Américas, que é a maior parte do nosso negócio, e continuamos expandindo. Então, era essa mensagem que eu queria trazer. Nós somos muito otimistas, sempre fomos. O Marcelo viu uma palestra que eu dei em Stanford. Cadê o Marcelo? Está aqui. O Marcelo viu uma palestra que eu dei em Stanford sobre o Brasil, lá nos Estados Unidos, e ele ficou impressionado, assim, como a gente se posicionou como empresa em relação ao Brasil. Mas isso, Marcelo, nós sempre pensamos nisso. Quer dizer, mesmo na época que o Brasil matava a gente na Candelária, e tinha inflação de 40% ao mês, etc. e tal, nós sempre acreditamos que o Brasil é para cima. Apenas você precisa ter estômago, porque tem anos melhores e anos piores. E tem crises e isso e aquilo. A gente vive na América Latina. Mas é para cima e nós estamos sempre comprometidos com o Brasil e continuamos investindo. E os maiores investimentos que a gente fez em vários países fora do Brasil foram em épocas de crise. Em 2001 e 2002, quando a Argentina estava passando por um momento terrível e todo mundo estava saindo, nós estávamos entrando. E assim por diante. Então, a gente acredita nesses países porque os fundamentals não mudam, as partes fundamentais. É a demografia, é o tempo, é a cultura do que se faz, que bebida se consome, e são coisas que estão aí e que, independente disso ou daquilo, vão continuar existindo. E o povo que está indo da classe C e D para a classe A ou para a classe B, tudo isso são tendências que, na nossa visão, são tendências que são muito difíceis você parar essas tendências. E, no final, como nós estamos aqui para o largo prazo, para o longo prazo, não vai ser 1 ano ou 6 meses que vão mudar nossas intenções. E por isso que nós continuamos investindo no Brasil e continuamos exportando muitos brasileiros para todo lugar do mundo. Nós temos brasileiros hoje em tudo que é lugar do mundo, tocando operações importantíssimas que saíram daqui com o nosso sistema de educação, com a nossa cultura empresarial e que hoje são líderes pelo mundo inteiro. Então, a minha mensagem é uma mensagem de otimismo de quem acredita e investe no Brasil. Muito obrigado. Bom, eu vou